Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. Dando continuidade ao nosso discipulado, hoje vamos estar falando sobre a queda do homem, as consequências do seu pecado, parte 4, parte final. O pecado ainda destrói. Infelizmente, a terra foi lavada, como estudamos no estudo passado, mas porém o pecado continuou. A raça humana continua desenfreada, pecando a todo instante, a todo momento, e mais ainda nessa geração presente. A ira de Deus vem sobre a terra. Mas vamos ver que o pecado ainda destrói. Vamos estudar algumas histórias. A história de Davi, Salmo de número 32, versículo de 1 a 5, nosso texto base, que diz a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Mas nós vamos estar falando aqui sobre o erro de Davi, o pecado de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então nós vamos ver aqui agora o perigo desse pecado. Por que Davi ele escreve esse salmo? Primeiramente ele dizendo o que o pecado estava causando na vida dele. Mas para nós entendermos essa história, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 11. Você possa estar fazendo uma leitura mais detalhada na sua casa. Eu vou estar só passando um pano por cima. O que está escrito ali em 2 Samuel capítulo 11? Tem alguns títulos. Davi comete adultério com Betseba. Davi e Urias, a morte de Urias. E Davi casa com Betseba. O que está acontecendo aqui? Um certo dia Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio. E ali Davi começa a andar e a observar o seu reino. Só que os olhos de Davi viram uma mulher tomando banho, era Betseba. E o que acontece? Ao Davi olhar aquela mulher tomando banho, olha só o perigo. Primeiro, esse perigo ele vai causar um pecado para o coração de Davi. Por quê? Porque Davi, ao olhar, ele cobiça aquela mulher. Esse é o primeiro pecado que Davi ele comete. Ele não somente olhou, ou seja, poderia ter visto que estava sob a sua visão, mas porém poderia ter tirado os olhos dali e continuado passeando ou voltado para dentro de casa, respeitando ali o lugar ou espaço daquela mulher. Mas não, Davi já olhou, Davi desejou, ou seja, Davi ele cobiçou a mulher do próximo. Só que ele não sabia ainda. Ele vai perguntar: quem é aquela? Aquela dali é Betseba. Ela é a mulher de Urias, o heteu, que está lá na guerra. Só que Davi não se contenta em simplesmente cobiçar, olhar, mas Davi quer ela para ele. O outro pecado, Davi comete adultério. Porque eles trouxeram ela até Davi e Davi se deita com ela, cometendo assim adultério. Nós vemos aí que só numa ação já contamos 2 pecados, mas não para por aí, porque o pecado ele vai destruir. Porque o pecado ainda causa muitas tragédias em muitas famílias. Olha só o que acontece, não basta somente o adultério, mas a mulher vai dizer a Davi: Davi, estou grávida de você. E agora Davi ele já não sabe mais o que fazer. O que o povo no reino vai falar daquele rei, um rei que adulterou, um rei que fez coisas erradas? Como Davi seria exemplo para o povo? Como Davi poderia se achegar diante de Deus? Mas Davi não está preocupado com Deus. Davi está preocupado com o que o povo vai falar. E o que ele vai fazer? Ele vai bolar uma estratégia. E a estratégia dele, ele comete mais um pecado, o engano e a mentira. Ele chama o chefe do exército e diz: traga para mim Urias, o heteu. E quando traz aquele homem, Davi vai dizer para ele: olha, vai lá para sua casa, deitar-se com sua mulher.
pode ficar tranquilo, deixa a guerra de lado. Ou seja, Davi, ele quer que o Urias vá para lá apontar sua mulher, para que todos pudessem falar que aquele filho era de Urias. Mas porém aquele homem, ele vai questionar Davi: como posso eu, ir para a casa da minha mulher, sendo que minha cabeça, sendo que o meu corpo está lá na guerra com os meus irmãos? E Davi não vai. Davi fecha a porta, e no outro dia Davi vai andar, de repente abre a porta, olha o homem ali deitado aos seus pés, na entrada. E Davi disse: você não vai? Não. Ele: não vou, não tem condição de eu ir. Enquanto meus irmãos estão na batalha, não tem condição de eu ir para casa. Por quê? Porque aquele homem é um homem justo, era um homem de batalha, um homem que honrava com seus compromissos, e o povo de Deus precisava dele ali. E o que Davi vai bolar? Uma estratégia, ou seja, agora Davi vai bolar um assassinato. Davi vai bolar um plano para que Urias caísse nesse assassinato. Ele chama o chefe e diz: coloca ele na frente da batalha. Quero ver se agora meu plano não vai dar certo. E assim se faz. E colocaram Urias na frente da batalha, e o que aconteceu? Urias foi morto. E Davi pensava que estava tudo tranquilo. Davi achava que estava tudo certo. Morre Urias. Davi toma Betseba por mulher. Mas Deus vai mandar na casa de Davi o profeta Natã. E o profeta Natã, no capítulo de número 12 de 2 Samuel, vai dizer a Davi: Davi, eu vou te contar uma historinha. Essa historinha é mais ou menos assim: tinha um homem que tinha várias ovelhas, e tinha outro vizinho que tinha apenas uma ovelha. E ele cuidava dela com muito carinho, ela era preciosa demais para ele. Ele até deitava-se com aquela ovelha, ou seja, tinha um carinho muito grande com aquela ovelha. E assim, vindo um viajante de longe para a casa daquele homem que tinha várias ovelhas, aquele homem resolve dar um banquete para aquele viajante. Só que ele não queria tomar nenhuma daqueles tinha. Porém, ele vai na do vizinho, pegar a ovelha do vizinho e vai levar e vai matar e preparar o banquete ali para aquele viajante. O que esse homem merece, Davi? E Davi vai olhar para Natã: esse homem merece a morte, não pode fazer isso. Ele tinha várias ovelhas aqui e vai mexer logo com a do rapaz que não tinha nada a ver? Irmão, Natã vai dizer para Davi: este homem é você, Davi. Deus te deu o reino, todo o reino. Deus te deu todas as mulheres deste reino. Mas você foi olhar para o do vizinho. Mas você foi buscar onde não era seu. E você cometeu o pecado diante de Deus. E Deus ainda vai tomar o seu filho. A Betseba não vai ter aquele menino. Davi vai jejuar 7 dias, não come. O semblante de Davi se desfalece. E aí, durante 7 dias, ele pede ao Senhor pelo filho misericórdia. Mas Deus toma o filho. E Davi se levanta e continua a sua vida. Meus irmãos, olha só o que o pecado causa, o perigo que o pecado ele traz na vida das pessoas. Davi destruiu uma família. Davi cometeu um assassinato. Davi tomou a mulher que não era dele. Davi começa o seu reino ali, já fazendo coisas erradas. E mesmo assim Deus perdoa, mesmo assim Deus, ele continua com os seus filhos. Nós somos pequenos demais, nós somos pecadores demais. Nós precisamos estudar a palavra para compreender essas coisas. Mas como? Davi era para ser apedrejado por cometer adultério. Davi era para estar por debaixo da lei. Nós vamos estudar sobre a lei. Nós vamos ver que Davi era passivo de morte, como foi ele mesmo disse. Mas Deus teve misericórdia da vida de Davi. Assim como Deus tem misericórdia da nossa vida. Davi no Salmo 32, Davi vai dizer que os ossos dele estavam esmagando pelos constantes gemidos dia e noite, porque ele calou do seu pecado, porque ele consentiu naquilo que ele estava fazendo. Porque tudo aquilo aos olhos dele parecia ser certo, o escondido dos homens, mas havia um lá em cima, que ninguém se esconde dele. E ele vai enviar o profeta para falar com Davi, e Davi vai sentir na alma a dor, vai sentir o aperto que o pecado causa. Ele vai falar nesse Salmo 32, olha,
meus constantes gemidos de noite, ou seja, a angústia que ele estava sentindo, o pecado massacrando de noite, não deixando dormir, o pecado espremendo a vida dele. E é assim que muitos se encontram hoje. O pecado ainda vem destruindo. Quantas famílias são destruídas, quantas pessoas que deixaram de viver uma vida justa para com Deus, para viver os prazeres da carne, para andar segundo as paixões deste mundo, e assim elas cada dia vão se sufocando, a ponto dessas pessoas não dizer, não tem mais jeito para mim, Deus já não me quer mais porque eu fiz tantas coisas erradas, mesmo eu sabendo o certo e o errado, eu estou praticando isso. Quantas pessoas que meteram a cara no alcoolismo, nas drogas, nas prostituições, e vivem uma vida desregrada, e vivem uma vida de lamentações, e quantas pessoas ainda chegam e apontam o dedo para essas pessoas e dizem, você é um conhecedor da palavra, você era uma pessoa que servia a Deus, agora está perdida neste mundo. E muitas das vezes já não tem mais nem força, mas o mesmo Deus que perdoou Davi, que era com Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o mesmo Deus que hoje perdoa os pecados, é o mesmo Deus que chama pessoas ao arrependimento, é o mesmo Deus que dá oportunidade, é o mesmo Deus que perdoa. Aleluias. Meu querido, essa é a oportunidade de avaliarmos a nossa vida, o que nós temos feito para com esse Deus, porque o pecado está destruindo. Uma mentirinha pequenininha que estamos contando aqui, pode ser uma coisa pequena, pode ser para os amigos sorrir, qualquer coisa, é um pecado e está entristecendo o coração de Deus, está destruindo a sua vida com esse pecadinho que você está contando, com essas mentirinhas que você está soltando, ou coisas que você está ocultando. Isso vai destruir a sua vida. Abra os teus olhos, abra o teu coração para a palavra. Abra a tua vida para que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente trabalhar no seu coração. Não apagueis o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Davi estava caminhando para a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ao arrependimento. O salário do pecado tem levado muitas pessoas ao abismo, mas há uma oportunidade ainda, há uma segunda chance para você. Jesus é essa chance que você tem. Todos estamos condenados, Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não há um justo sequer nessa terra. Não há uma pessoa que possa dizer, eu sou fiel a Deus por completo, porque você não é. Não há uma pessoa que possa apontar o dedo para os outros e dizer os erros dela e não olhar para si mesmo. Você pode exortar as pessoas a andar no caminho certo, mas lembre, você vai precisar da mesma exortação para que você ande no caminho certo. O que vemos hoje é muitos heróis da fé no mundo hoje, muitas pessoas que se acham dono do mundo, muitas pessoas que se acham dono da verdade e acham que não tem pecado. Todos pecaram, está escrito aqui, todos nós temos pecado e carecemos da glória de Deus. Portanto, por um só homem, Adão, que nós estamos estudando acerca do pecado, por causa dele nós pecamos, o pecado veio ao mundo, e também com ele a morte, nós vemos a morte adentrando ao mundo. Também por um só homem veio a graça, também por um só homem veio a salvação, a saber, Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, louvado seja o Senhor. Portanto, todos nós somos pecadores, e o pecado ainda vai destruir, mas quanto mais nós buscamos na palavra, quanto mais nós estudamos a palavra, e mais nós recebemos exortação e orientação, como Natan fez com Davi, mais nós vamos enxergar os nossos erros, mas a palavra é aquela que nos vai orientar. Para nós termos uma vida justa diante de Deus, precisamos saber as leis de Deus, os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas vontades. Aleluia. O pecado. O que é o pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4. Vamos estar lendo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o que é pecado, meu querido? O pecado é a transgressão da lei. Se a lei diz, olha, não passe no sinal vermelho no trânsito, e você passa, pecou. Se a lei disse, não mentirás, eu vou contar uma mentirinha bem pequenininha, Deus não vai nem se importar com isso, é pecado.
uma mentirinha pequenininha que não vai dar em nada, só uma coisa para fazer o pessoal sorrir, só um conto, algo que eu estou falando aqui só para as pessoas sorrir, é pecado. Matou, roubou, mentiu, é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se a lei diz para mim não pegar as coisas dos outros, eu não devo pegar as coisas dos outros. Se a lei diz para mim não pisar nos outros para conseguir as coisas, eu não devo pisar nos outros para conseguir as coisas. Eu não devo cobiçar as coisas dos outros. Eu não devo adulterar, eu não devo matar, eu não devo roubar. Eu não devo fazer coisas erradas. A lei está dizendo. Então se eu faço isso, eu sou um transgressor da lei, eu sou culpado. E a Bíblia nos diz que todos aqueles que morrerem sem Cristo, que estão sem Cristo, pagarão o preço do pecado. Mas Cristo naquela cruz levou o meu e o seu pecado. E isso nos faz cada vez mais justo diante de Deus. Somos justificados pelo ato de Cristo naquela cruz. Temos o livre acesso a Ele e ao céu, por meio deste precioso nome. Mas isso me dá o direito de ficar pecando? Não. Precisamos da santificação, pela qual sem ela ninguém verá a Deus. Eu preciso buscar não errar diante de Deus. Mas se eu errar, eu tenho um advogado fiel que é Cristo. E nós vamos estudar sobre isso mais para frente nos nossos estudos. Por enquanto, vamos ficar com essa palavra. O pecado é a transgressão da lei. Então o homem é falho, o homem é tendencioso ao pecado. A nossa carne nos leva sempre a pecar, mas o Espírito que Deus fez habitar em nós nos leva a Cristo. E nós devemos alimentar mais o Espírito dentro de nós, para que nós possamos ser fortes e resistir todas as artimanhas do inimigo e todos os desejos da carne para o pecado. Aplicação para as nossas vidas: o pecado ainda destrói. E hoje mais do que nunca, somente a palavra para nos ajudar a vencer. Aplicação para o teu coração: você é falho, você é pecador, você sempre vai errar, mas Cristo vai te ajudar a vencer os seus problemas, suas dificuldades. Cristo vai te fazer uma pessoa de palavra. Cristo vai te fazer uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel. Quanto mais você o busca, mais você encontra. Quanto mais você bate na porta, Ele abrir-se e vos há. Quando Ele diz, eu estou à porta e bato, e você abre a porta do seu coração, dele vai entrar, e aí Ele vai cear com você e você com Ele. Por isso, meu querido, você cristão, abra a porta do seu coração para que Cristo venha cear contigo. Ele mora contigo, Ele é contigo, mas você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Que essa palavra possa ter adentrado no seu coração, esse estudo possa te fazer ciência de realmente o que é pecado. Você pode cometer pecado, você pode fazer coisas erradas, assim como Davi. Davi destruiu uma família, Davi destruiu um lar. O caso do adultério, mandou o cara para ir para frente da batalha. Aquele homem foi morto na batalha, causando assim um assassinato. E ele ainda tomou a mulher do cara para ele. Quantos erros Davi fez. E a família dele? A família de Davi, como é que foi? Um exemplo desse dentro de casa: os filhos foram de mal a pior. A família de Davi não teve descanso, os próprios filhos foram contra ele. Nós vimos tragédias acontecendo na família de Davi. E é isso que você quer para você, meu querido? É isso que você quer? A destruição do pecado adentrando no seu lar? O que seus filhos estão vendo? O que a sociedade, os vizinhos estão enxergando na sua conduta, no seu jeito de viver? Você é o exemplo para eles. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Mude o seu coração. Se converta dos seus maus caminhos e ande segundo a palavra de Deus. O pecado ainda destrói. O pecado ainda causa vítima. O pecado ainda traz consequências terríveis. Vivemos uma pandemia causada pelo pecado. Vivemos coisas terríveis, mortandade. Nós vemos destruição, corrupção. Tudo isso por culpa do pecado. E aí? Você vai dar lugar? Você vai ser um transgressor da lei? Creio que não. Você não quer aumentar a estatística do que está acontecendo hoje, não é verdade? Então vamos santificar diante de Deus. Vamos estudar a palavra. Vamos fortalecer o nosso espírito nessa palavra que é viva e eficaz. E que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o nosso último estudo acerca da queda do homem e as consequências do pecado. Próximo estudo nós vamos estudar sobre Babel. O porquê da divisão de línguas. Por que existem pessoas diferentes hoje? Nós vamos ver com a Torre de Babel. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.